Começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. TRT de Goiás lança exposição sobre a história da Justiça do Trabalho em homenagem ao Dia do Trabalhador. É grande o número de jovens universitários que querem ter o próprio negócio. Veja ainda a entrevista com o ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos. Ele vai falar sobre as recentes alterações na Lei Pelé. TRT de Goiás lança exposição sobre a história da Justiça do Trabalho em homenagem ao Dia do Trabalhador. A história da Justiça do Trabalho se mistura à história das conquistas do trabalhador brasileiro, que na década de 40 alcançou direitos no sentido de garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Com essa perspectiva, o TRT de Goiás lançou a exposição Caminhando pela Memória da Justiça do Trabalho, um passeio pela trajetória da justiça trabalhista no Brasil e em Goiás. A mostra faz parte das comemorações do Dia do Trabalhador e traça uma linha do tempo sobre a criação da Justiça do Trabalho no Brasil e em Goiás. Durante a solenidade de inauguração, o TRT homenageou os magistrados e servidores mais antigos, na ativa e aposentados, pela dedicação ao tribunal. Muitos deles com atuação ainda na 3ª e 10ª regiões trabalhistas. É um trabalho de visionário, de profeta do novo. Quando foi criada a 18ª região e instalada logo em seguida, praticamente não existia nada em termos nem de prédios, de espaço e nem de servidores. Havia apenas 9 juízes do trabalho aqui, nenhum juiz substituto. Então foi uma obra de criação, começamos praticamente do zero e hoje o tribunal é um dos mais ágeis, modernos e eficientes do país. Dignamente instalado, merecidamente, porque presta um serviço de enorme alcance social na conciliação dos dissídios entre trabalhadores e empresários, visando a pacificação social. Hoje está de parabéns a Justiça do Trabalho de Goiás, reconhecidamente uma das mais sérias e prestigiadas do Brasil. Olha, isso é uma providência muito feliz tomada pelo Dr. Bottaso, porque quem não tem história não tem futuro. E eu, particularmente, como filho do juiz fundador da Justiça do Trabalho no Brasil, quando Getúlio criou, ele nomeou um juiz para cada capital, e meu pai teve a graça de ser nomeado para Goiânia. Fui criado correndo, quando criança, nos corredores da Justiça do Trabalho, depois entrei para a Justiça do Trabalho, fiquei 30 anos e me aposentei como secretário-geral da Presidência, ajudei a adquirir esse patrimônio que está aqui, participei da aquisição, então é uma emoção muito grande, sabe? Principalmente por se tratar da Justiça do Trabalho, que é a principal justiça do país, é a que alivia mais rapidamente a tensão social, na eterna luta entre o capital e o trabalho, não é? Nós resolvemos preparar essa exposição através da linha do tempo, aproveitando, né, o mês do trabalhador, o mês de maio, e então aproveitamos para homenagear os servidores aqui da casa, né? E o critério de homenagem foi a antiguidade. Então foram escolhidos, né, 18 servidores na ativa, 6 servidores aposentados, 6 magistrados na ativa e 6 magistrados aposentados. A mostra, organizada pelo Centro de Memória Juiz Paulo Fleury, traz através da linha do tempo os fatos mais marcantes da justiça trabalhista, desde 1824, data da primeira Constituição brasileira, até os dias atuais. O registro mostra também, passo a passo, a trajetória do TRT 18, desde a sua instalação até a construção e inauguração do Fórum Trabalhista de Goiânia. É grande o número de jovens universitários que querem ter o próprio negócio. Mas os especialistas alertam para a necessidade de planejamento. A Federação das Indústrias do Estado de Goiás fez uma pesquisa envolvendo cerca de 400 jovens universitários. O objetivo era investigar o grau de empreendedorismo entre os estudantes. O resultado foi surpreendente. 81% deles disseram ter desejo de criar e gerir a própria empresa.
De acordo com a pesquisa, os principais motivos que despertam nos jovens a vontade de empreender são, em primeiro lugar, o desejo de se tornar independente. Em segundo lugar, a busca por maior retorno financeiro. Por outro lado, a pesquisa mostra também que apenas 18% dos entrevistados afirmaram possuir um plano de negócios, que é um instrumento importante para traçar um retrato fiel do mercado, do produto e das atitudes que deve ter todo empreendedor que deseja ser bem-sucedido. É preciso muito cuidado durante todo o processo de constituição de uma empresa. São muitas as dificuldades que podem se tornar verdadeiros obstáculos à realização do sonho do negócio próprio. No início, os principais problemas apontados na pesquisa são a burocracia dos órgãos públicos, a falta de mão de obra qualificada, a dificuldade em obter financiamento e a própria falta de conhecimento em como criar e gerir uma empresa. Depois de aberto o negócio, surgem novas dificuldades, entre elas a carga tributária elevada, a alta inadimplência, problemas no gerenciamento do negócio, incluindo aí o gerenciamento da equipe de funcionários e a falta de capital de giro. Para o coordenador técnico da FIEG, a falta de capacitação para gerir negócios é o maior entrave, tanto entre os jovens empreendedores, quanto entre aqueles que já estão há mais tempo no mercado. Nós temos uma história de empreendedores que criam seus negócios a partir da experiência que eles tiveram em outras empresas, às vezes boas experiências, mas que não são fundamentadas em ideias mais estratégicas ou num conhecimento mais estruturado, tanto do negócio como da própria gestão da empresa. E dão certo por questão de mercado, vão se adaptando, têm uma capacidade rápida de adaptação, mas isso prejudica muito o processo de crescimento. E com a sua experiência, qual o conselho, o que dizer para essa pessoa que deseja abrir o próprio negócio? O que ela deve fazer, em primeiro lugar? Bom, a própria pesquisa que nós fizemos mostra que um dos fatores fundamentais é conhecer o negócio onde ela vai entrar. Quando a gente vai viajar, nós temos que fazer um plano de viagem. Criar um negócio é um plano de viagem, porque é uma jornada de longo prazo que vai consumir muitos recursos e que visa alcançar grandes objetivos. Então, não posso aventurar num negócio que eu não conheço o mercado, que eu não saiba quanto eu vou gastar para fazê-lo funcionar, que eu não tenha dimensionado claramente que resultados eu quero obedecer, em que ambiente eu vou trabalhar. Então, o plano de negócio é fundamental, é o primeiro passo, e sem ele a gente não aconselha que uma pessoa arrisque o seu capital ou assuma dívida para começar um negócio. Outra situação verificada pela pesquisa é que apenas 6% dos universitários que pretendem empreender o próprio negócio pensam em investir no setor de indústria. A grande maioria, ou seja, 94% dos jovens que querem empreender, desejam investir nos setores de comércio ou serviços. E no próximo bloco, o ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, do TST, fala sobre as recentes alterações da Lei Pelé. Veja a seguir. Em breve, o Brasil vai ser palco de importantes eventos esportivos mundiais. Em 2013, será realizada a Copa das Confederações. Em 2014, a Copa do Mundo. E em 2016, as Olimpíadas. A magnitude desses eventos está suscitando importantes discussões sobre o direito desportivo no país. Estão sendo realizados encontros regionais para discutir o tema, como é o caso do 2º Encontro Goiano de Direito Desportivo, que é organizado pelo Grupo de Estudos de Direito Desportivo Trabalhista, com apoio do TRT Goiano. Para falar das mudanças da legislação desportiva e das discussões atuais do contrato do atleta profissional, nós conversamos agora com o ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, que é do Tribunal Superior do Trabalho.
Ministro, obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra, que hoje nós deslocamos Hora Extra justamente para acompanhar as discussões do segundo encontro desportivo que é realizado aqui no estado de Goiás. Eu gostaria de ver com o senhor, primeira questão, existe uma certa confusão entre o que é o contrato de arena e o contrato referente à imagem do atleta profissional. Na prática, o que difere um do outro? O direito de arena, a princípio, é um direito reservado a todos os atletas que participam da competição. É feito um rateamento dos direitos que são vendidos da exposição desses atletas para as televisões. Esse dinheiro é compartido entre todos os atletas que fazem parte daquele espetáculo. Isso é chamado direito de arena, que hoje veio consagrado na nova legislação, na reformulação da Lei Pelé. Esta verba, inclusive hoje, contrariando o que vinha na jurisprudência já pacificada da Justiça do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, ele tem natureza indenizatória. Como também tem o direito de imagem. O direito de imagem já é um direito personalíssimo. Ele é um direito do atleta que vende a sua imagem para que o clube se aproveita daquilo ali para obter melhores patrocínios, para que esse atleta, se for um atleta de visibilidade, que ofereça produtos desta equipe, deste clube. Essa basicamente, rapidamente, é a diferença entre os dois. Não se confundem. Juridicamente não pode haver confusão. Existe um valor mínimo para o pagamento do direito de arena do atleta? O direito de arena, ele, como eu disse, essas partidas, a transmissão dessas competições, elas têm um valor. Hoje, inclusive, há diferença de patamar entre clubes. Um clube da primeira divisão se diferencia da venda de um clube que esteja na segunda divisão, então são valores diferenciados, e ele é compartido a todos aqueles que participam. Então ele se diferencia pela própria competição, primeira divisão, segunda divisão, e dentro da primeira divisão, também na segunda e terceira, há uma equivalência também diferenciada, alguns clubes mais populares que, evidentemente, os televisores estão em maior número ligados para assistir aquela partida. Esses têm uma participação maior, né, uma participação maior na venda desse espetáculo, e aí, por sua vez, o jogador que participou daquele espetáculo tem uma participação maior também. Como o senhor disse há pouco, o direito de arena, até há bem pouco tempo, era considerado um direito do trabalhador, tinha reflexo sobre a remuneração do atleta, vamos dizer, atleta trabalhador. Hoje não é mais. O atleta ganhou ou perdeu com essa alteração, na sua opinião? Olha, é evidente que ao transformar essa verba ou consagrar a natureza indenizatória, evidentemente que perde nesses reflexos, né? O atleta perderá o reflexo dessa parcela em outras parcelas que compõem a sua remuneração. Isso, no primeiro momento, perdeu, vamos dizer assim, alguma coisa que talvez não fosse tão significativa, mas houve uma perda financeira. Mas, por outro lado, também hoje a negociação da venda desses espetáculos, ela se profissionalizou mais, ela hoje conta, inclusive, com a participação mais efetiva dos próprios atletas que participam dessas negociações e fazem também as suas sugestões na maneira da participação dessas e da repartição desses valores, de forma que eu acho que ao final não será tão significativa essa perda momentânea, né, nesses reflexos, né, ao transformá-la como natureza indenizatória. Porque fica meio ambíguo, nós não sabemos se é Justiça do Trabalho, quem vai julgar. Questão trabalhista, tudo bem, mas como é que fica essa questão do contrato, do direito de arena, já seria a justiça comum? Como é que... uma confusão para o próprio atleta também, não? Essas questões,
embora se tenha reconhecido a elas essa natureza indenizatória, elas ainda cabem dentro do espectro da Justiça do Trabalho. Acho que ainda seguirão sendo analisadas por nós, juízes do trabalho. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre direito desportivo com o ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, do TST. Não saia daí. O Hora Extra está de volta, hoje falando sobre direito desportivo com o ministro do TST, Guilherme Augusto Caputo Bastos. Ministro, existem casos em que o contrato de uso de imagem é utilizado como forma de fraudar o contrato de trabalho do atleta profissional? Olha, nós temos verificado nos casos que chegam à Justiça do Trabalho em que há situações realmente preocupantes. Um contrato de trabalho onde é estipulado como salário, vamos dizer assim, R$1.000 e como uso de direito de imagem, R$15.000. Muito bem. Só que este atleta, para ele ter uma distorção entre o que se refere à remuneração, ao seu salário e o que atinente a esse uso de imagem, ele tem que encontrar uma justificativa na utilização deste atleta, vendendo a sua imagem, como eu já falei rapidamente, no sentido de, efetivamente, algum produto do clube, obtenção de patrocínio, enfim, a utilização verdadeira da imagem. E o que a gente acaba vendo, na maioria das vezes, é que isso é uma forma disfarçada de tirar da parte remuneratória para uma parte indenizatória, salarial para uma parte indenizatória, fraudando os direitos do trabalhador. Por quê? Porque essa parcela que ostenta a natureza indenizatória, ela acaba que não compõe a remuneração para reflexo e cálculo de outras parcelas. Mas existe uma certa anuência, uma concordância do atleta, porque o que é recolhido também de imposto de renda sobre o contrato de uso de imagem, a renda obtida disso, é bem menor do que seria do contrato de trabalho. Para o atleta também não convém essa, vamos dizer, suposta fraude? O que acontece? Estes casos onde se observa uma fraude, normalmente são de atletas não os grandes atletas. Os grandes atletas têm outros problemas. Esse é um problema que aflige os 95% dos não conhecidos, dos atletas que estão aí com muita dificuldade, em clubes pequenos. Esses têm esse tipo de preocupação, de problema. Isso se verifica muito mais nas divisões que dão a primeira, né? Os grandes atletas, os grandes clubes já não têm tanta preocupação, porque efetivamente os seus atletas, como são conhecidos, são populares, eles são trazidos para o clube e efetivamente a anunciar produtos do clube, venda de tijolinho, por exemplo, para a construção de um estádio. Então os atletas se apresentam para fazer esse tipo de coisa. Então esses trabalham bem o seu contrato de imagem. Apenas o que não pode acontecer são esses atletas mais humildes, não têm a visibilidade que tem os atletas de primeira divisão, que fazem essa uma coisa que é... Seria o caso, então, fraude. de uma legislação ou de um critério específico para definir no contrato até que valor poderia ser estipulado esse contrato de imagem? É muito difícil, Márcia, você fixar um percentual, porque há casos em que, efetivamente, a imagem daquele atleta ela é muito utilizada e, eventualmente, pode ultrapassar em valores significativos eventuais parcelas remuneratórias, da remuneração que lhe foi atribuída. É muito difícil fixar É mais ou menos como nós fixarmos valores para o dano moral. Né? São questões tão particulares assim, né? Ministro, o senhor julgou recentemente um caso que teve repercussão nacional.
o do jogador Oscar de São Paulo. O senhor deferiu liminar, né, em habeas corpus, permitindo que ele pudesse jogar onde quisesse, né, livrando esse jogador do pagamento da cláusula indenizatória. Com que base, com que fundamentação foi esse julgamento? Mas uma boa oportunidade, uma boa pergunta e uma boa oportunidade para eu dar alguns esclarecimentos. Eu concedi uma liminar, um habeas corpus, efetivamente autorizando ao atleta que ele praticasse, que ele exercesse livremente sua profissão de atleta de futebol e utilizasse e vendesse e praticasse a sua profissão para quem ele quisesse. Porque entendi num exame liminar, num exame precário, nessa ação de habeas corpus, que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho acabou encaminhando a questão para uma vinculação, mesmo que no vínculo desportivo, né, porque o tribunal entendeu que havia vínculo de trabalho, o vínculo desportivo é acessório, portanto, nós teríamos que imaginar a existência de um vínculo de trabalho, para o São Paulo, como se estivesse obrigando o atleta a, se quisesse praticar o futebol, teria que fazê-lo via São Paulo. Seria o cerceamento da livre possibilidade de dispor da sua força de trabalho. Exatamente. Foi a única coisa que eu deferi. Ele não está obrigado a trabalhar para o São Paulo. Ele vai trabalhar para quem ele quiser. Se ele quiser trabalhar para o São Paulo, que ele volte para o São Paulo. Se ele quiser trabalhar com o Internacional, que ele vá para o Internacional. O que eu disse, e tão somente isso, essa liberdade do exercício da sua profissão, foi o que eu disse e nada mais. Eu ressaltei o fato de que hoje, atualmente, o seu vínculo de trabalho é com o Internacional. Se o vínculo desportivo é acessório, porque a lei assim o diz, é acessório do vínculo de trabalho, portanto, o vínculo desportivo, ou seja, essa inserção no mundo do futebol, com inscrições nas federações, confederações, só poderia se dar em nome do Internacional. Agora, em hora alguma, eu tratei de pagamento de cláusula penal, Márcia, porque essa situação ocorreu ainda na lei, sob a égide da Lei 9.615. O atleta, ao se romper o seu contrato de trabalho com o clube, alguma das partes se obriga ao pagamento de uma cláusula penal, que era, hoje a multa, hoje há duas multas, uma para o clube e outra para o atleta. Mas neste caso, houve uma ação judicial que está em tramitação perante o Tribunal Regional do Trabalho, da 2ª Região, e que o atleta alega que o clube causou a ruptura do contrato de trabalho. Ele alega a culpa do clube para que ele parasse de praticar o esporte no futebol, o seu futebol no São Paulo. Então, eu não posso admitir que alguém que entre com uma ação judicial requerendo que a justiça reconheça a falta grave do clube para a ruptura do contrato de trabalho, seja impelido ao pagamento da multa, se ele está exatamente discutindo quem é que deve pagar aquela multa, na visão dele é o clube, e o clube, na sua defesa, possivelmente vai dizer que é o atleta, quer dizer, nós voltaríamos a uma escravidão por dívida, pior do que a lei do passe. Ministro, para finalizar, o senhor torce para que time? Flamengo. E para que o direito desportivo ganhe de goleada, para que os atletas profissionais sejam respeitados, o que é necessário? Olha, como qualquer trabalhador, o atleta de futebol merece o nosso respeito, merece a nossa consideração, merece uma legislação que seja mais eficaz, que atenda aos seus reclamos. É um trabalho como qualquer outro, Márcio, e nós temos que respeitá-lo assim. É verdade. Eu conversei com o ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, do TST, sobre direito desportivo. Ministro, obrigada pela sua atenção, por receber aqui o Hora Extra. Eu que agradeço a oportunidade de estar discutindo esse assunto tão palpitante que me estimula tanto. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Parabéns pelo evento. Muito obrigado.
Esta edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Twitter e no Facebook. Na edição do Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. TRT de Goiás lança exposição sobre a história da Justiça do Trabalho em homenagem ao Dia do Trabalhador. É grande o número de jovens universitários que querem ter o próprio negócio, mas os especialistas alertam para a necessidade de planejamento. E confira ainda a entrevista com o ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, que vai falar no bloco de entrevistas sobre as recentes alterações da Lei Pelé. Aguardamos você!